Nesse vídeo falaremos sobre como funciona a titulação condutométrica, uma técnica que usa medidas de condutância para determinar o ponto final de uma titulação. Nos vídeos anteriores, nós vimos que a condutância equivalente em soluções bem diluídas, ela corresponde à soma das condutâncias equivalentes de cátions e ânions. Imagine então agora que nós queremos titular um ácido forte, como por exemplo o ácido clorídrico. Para isso, nós vamos fazer a titulação usando uma base forte, o hidróxido de sódio. No ácido clorídrico, ele está completamente ionizado em solução. Então, nós temos aqui o íon H3O+, e o íon Cl-. Nós vamos introduzir nesse becker a nossa célula condutométrica, onde nós vamos ter, então, as duas placas que vão medir a condutividade da solução. Isso aqui vai estar ligado ao nosso condutivímetro. Essa vai ser a nossa titulação. Então, nós vamos perceber o quê? Que como aqui nós temos um ácido forte, nós temos bastante íons H3O+, e Cl-, a condutividade, nesse ponto, ela vai ser bem alta, né? Mesmo com um volume, sem colocar nenhum volume de base, né? Aqui nós temos o volume acrescentado de NaOH. E aqui nós temos, então, a condutância. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a torneira, vamos colocar uma pequena quantidade aí de hidróxido de sódio. Então, nós estamos acrescentando aqui íon sódio e íons OH-. Só que o íon OH- reage com o íon H3O+. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma reação em que, né, a gente vai ter Na+, nós temos íons OH-, nós temos íons H3O+, e temos íons cloreto. Depois que a gente reage, né, estes íons aqui vão dar origem à água. E a água não conduz eletricidade, a água não está ionizada, né? E vamos sobrar aqui o íon Na+, e o íon Cl-. Então percebam que à medida que eu vou acrescentando hidróxido de sódio, eu estou trocando o íon H+ pelo íon sódio. Só que nós sabemos que o íon H+ conduz muito melhor a eletricidade do que o íon sódio. O resultado disso é que nós vamos ter uma diminuição da condutividade. Ou seja, quando nós colocamos uma pequena quantidade aqui, essa condutividade diminui. E ela vai continuar diminuindo, por quê? Porque nós estamos consumindo aqui o H+. Vai chegar o momento em que todo o ácido foi consumido. Esse é o ponto de equivalência. Mas nós vamos continuar a colocar hidróxido de sódio. Depois do ponto de equivalência, então, nós vamos estar acumulando o íon hidróxido. Esse aqui ele vai aumentar a concentração dele. Como o íon hidróxido ele conduz bem a eletricidade, nós vamos ter depois um aumento aqui na condutância. Então, como é que nós fazemos para determinar aonde é o ponto de equivalência, qual foi o volume gasto para se conseguir neutralizar todo o ácido? Nós vamos juntar os pontos desta reta aqui, juntar os pontos desta reta aqui, e vamos determinar qual foi o volume da intersecção aí dessas duas retas. Esse é o volume equivalente aqui, o volume gasto para neutralização, e a gente vai fazer as contas depois usando esse volume. Nós podemos pensar o que aconteceria se ao invés de titularmos um ácido forte, nós titulássemos um ácido fraco, como o ácido acético, também usando uma base forte, aqui o hidróxido de sódio. Quando a gente tem um ácido fraco, nós temos aqui em solução que a maior parte das moléculas de ácido acético não está ionizada.
está na forma de ácido acético molecular. E temos muito pouco, então, H3O+, e o íon acetato. A maior parte, então, está aqui na forma da molécula. Com isso, se a gente medir essa condutividade do ácido acético, a gente vai ver que essa condutividade ela não é muito alta. Muito menor, né? Mesmo com a mesma concentração do ácido clorídrico, a condutividade seria bem menor que a do ácido clorídrico, porque o ácido é fraco. E aí, quando nós colocamos um pouco de hidróxido de sódio, nós vamos ter a reação, né, do ácido acético com o hidróxido de sódio. De novo, nós temos Na+, temos OH-, e estamos formando aqui, né, água, que não conduz. Estamos formando Na+, e liberando o íon acetato. Acontece que esse íon acetato, no equilíbrio do ácido acético, de ionização do ácido acético, esse acetato, ele na verdade, ele reprime esse equilíbrio, ele faz com que esse equilíbrio vá para a esquerda. Com isso, menos ainda do ácido acético vai ficar ionizado, vai formar H+. Então, quando eu coloco um pouco de base, né, eu estou formando esses íons e o resultado, como esses íons, eles na verdade conduzem menos do que o H+, inicialmente eu começo a ter uma queda na condutividade e aos poucos essa queda vai sendo compensada porque eu estou acrescentando esse sal, né? Eu estou formando um sal, o sal é bem ionizado e ela começa a subir então linearmente. Na verdade, deixa eu mostrar isso aqui de uma maneira melhor, né? Essa subida ela é bem lenta. E nós vamos chegar no ponto de equivalência quando todo o ácido acético, então, ele foi consumido. E aí o que vai acontecer? Aí nós estamos colocando hidróxido de sódio. E esse hidróxido, então, vai começar a sobrar aqui na solução. E isso faz com que a condutividade aumente bastante. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui uma linha reta com um certo ângulo e vamos ter uma outra linha reta com um outro ângulo. Por quê? Porque agora esse aumento na condutividade está sendo mais rápido. E o ponto de equivalência, novamente, ele vai ser encontrado na intersecção entre as duas retas. Então, a condutometria é uma ótima técnica para a gente determinar a concentração de ácidos fracos. Na verdade, ela é melhor ainda do que a potenciometria, porque a gente consegue fazer com que consegue determinar essa concentração de uma maneira bastante precisa. Um outro tipo de titulação que nós podemos fazer, usando a condutimetria, é a titulação de precipitação. Se nós temos dois sais que reagem e formam um precipitado, nós podemos acompanhar a condutância e ver como ela se modifica com o tempo. Vamos dar um exemplo aqui da titulação de uma solução de nitrato de prata. Então, nós temos íons prata e íons nitrato. E nós vamos titular com uma solução, por exemplo, de cloreto de sódio. A reação aqui, né, nós vamos ter, então, prata, nitrato, sódio, cloreto. O precipitado que forma é o cloreto de prata. Como o cloreto de prata, então, ele é pouco solúvel, ele não conduz eletricidade. E em solução, nós vamos acumulando o íon sódio, que nós estamos adicionando aos poucos. E o nitrato, na verdade, a concentração do nitrato está variando muito pouco no decorrer da titulação. O importante é que nós estamos retirando aqui a prata, estamos substituindo essa prata, então, com íon sódio. Então, o formato dessa curva vai depender muito daquelas condutâncias equivalentes, se uma é maior do que a outra ou não. No caso da prata,
nós temos aqui que a condutância equivalente da prata, ela é 61,9 Siemens centímetro quadrado por equivalente. Já o valor para o sódio é menor, é 50,1 Siemens centímetro quadrado equivalente. Ou seja, eu estou substituindo a prata por sódio. Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser que a condutividade aqui é alta, nós temos um sal, ela vai cair porque eu estou trocando prata por sódio, e depois que passar o ponto de equivalência, nós estamos adicionando mais uma solução de sal, a concentração de íons está aumentando, essa outra reta aqui, né? Nós vamos ter uma outra inclinação aqui em que o ponto de equivalência está aqui no meio. Ora, mas e se ao invés de cloreto de sódio, eu usasse cloreto de potássio, né? Ora, a condutância equivalente do potássio é maior do que a da prata. Então, na verdade, ao invés de cair, a condutância aqui, ela sobe. E depois ela vai subir mais ainda quando passar o ponto de equivalência. E se eu substituísse isso, por exemplo, pelo lítio? O lítio ele conduz menos do que o sódio. Então, o que vai acontecer é que vai cair mais ainda e depois vai subir. Então, eu posso escolher qual é o sal para ver qual é o melhor a ser usado para determinar pela precipitação. Nesse caso, a gente vai perceber que quando a gente tem o lítio, esse ângulo aqui ele é mais fechado e quanto mais fechado o ângulo, melhor eu defino o ponto de equivalência. Então, o cloreto de lítio seria o mais indicado aqui para determinar o ponto de equivalência. Em todas as titulações condutométricas, é importante que o titulante seja bem mais concentrado do que a solução que está sendo titulada. Dessa forma, quando você adiciona essa solução, ela não vai estar diluindo demais o material ao reagente participando da titulação. Nessa série de aulas, pudemos ver os conceitos básicos da condutimetria sendo aplicados tanto em medidas diretas como na titulação. Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais aulas para o curso técnico de nível médio.